Rádio Cultura, Rede Costa Oeste de Comunicação. Eleições 2020. Seu voto tem poder. É o contraponto da Rádio Cultura, Rede Costa Oeste de Rádio. Nós estamos apresentando aqui no AM 820 e fica gravado, está sendo retransmitido em todas essas ferramentas da internet, desse mundo virtual, internauta, que até o pessoal da estação lá na órbita, além terra, pode ouvir se quiser. Passa por lá. Os satélites estão lá por cima. É assim que eu não consigo entender, Cida. O cara diz assim para mim, pô, mas de repente um cara lá na... e falar nisso, e se ele tiver interesse nas eleições de Foz do Iguaçu, estou falando já para o astronauta, para o cosmonauta, nós estamos ainda numa semana que estamos entrevistando os candidatos, as candidaturas a vice-prefeito de Foz do Iguaçu. E na outra semana a gente começa com 50 minutos, né, Cida? Uma rodada de entrevista, dia sim, dia não, uma candidatura com 50 minutos de entrevista aqui no Contraponto da Rádio Cultura. Hoje, o entrevistado é o Marcelo Aloísio de Arruda. O Marcelo Arruda, nascido e criado em Foz do Iguaçu, é funcionário público da Guarda Municipal há 26 anos, é biólogo de formação acadêmica, técnico em pecuária pelo Colégio Agrícola de Foz do Iguaçu, sindicalista do SISMUF, que é o Sindicato dos Servidores Públicos, e atuou também no Comus do Conselho Municipal de Saúde. Marcelo, obrigado pela tua participação aqui no estúdio da Rádio Cultura. Bom dia para você, e eu faço aqui, repito, que eu acho que respondem muito a curiosidade do ouvinte, que além de agradecer aqui, repito, a tua presença, eu pergunto qual é a motivação política, pessoal, de você ser o candidato, qual é a convicção que te levou a ser candidato a vice-prefeito aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia, doutor Nelson, bom dia, Nélio, Dante, Cida. E quero dizer para o cosmonauta que você disse agora há pouco, se ele votar em Foz do Iguaçu, estiver aqui no dia 15, que vote em Marcelo Arruda e Luiz Henrique para prefeito. O que motivou é o seguinte, eu nasci em Foz do Iguaçu, como você relatou aí, e penso que está na hora da minha contribuição também para a cidade, no debate da cidade, trazer as nossas propostas, as nossas ideias. Eu que nasci numa favela aqui do cemitério, até os 7 ou 18 anos eu nasci na favela, então a opção número 2 aí a gente geralmente fazia numa latrina, assim, a céu aberto. Então isso sempre me comove muito, essas questões aí. E essa favela, de onde eu saí lá, que era a favela do cemitério, até hoje está do mesmo jeito, Nelson. Está da mesma forminha como eu sei lá, as pessoas passando dificuldades, as pessoas passando necessidade. E eu me sinto na obrigação, eu venci e vamos vencer, se Deus permitir. Né? A seleção eu venci na vida para chegar até aqui, estar debatendo, já é uma honra grande estar aqui com vocês, levando a mensagem à população iguaçuense, levando a mensagem aos ouvintes, né? E quero dizer que eu nunca me conformei por ter muitos amigos de infância ainda naquela situação, e assim como tem empresários, tem bancos, precisa do apoio do governo para algumas ações e para empreender e para crescer. Muitas pessoas que estão ali no sistema de favelização, eles precisam de uma ajuda do governo para quebrar esse ciclo de pobreza, até mesmo para ser inserido no mercado de consumo. O Marcelo, antes de eu passar para o Nélio, é inegável, Marcelo, que depois da eleição do presidente Bolsonaro, já antes existia, mas com a eleição do presidente Bolsonaro, me parece que as discussões políticas, sobremaneira nas redes sociais, ela está muito idealizada. Né, com ideologias, ou é bem direita ou é bem esquerda. No caso, você, uma candidatura de esquerda do PT. Como é que você faz o enfrentamento na condição de candidato dessa questão política? Olha, Nelson, eu tenho 26 anos de serviço prestado para a população iguaçuense. Então, muitas pessoas, algumas pessoas acabaram votando no presidente, mas não necessariamente são da ideologia do presidente. Votaram na pessoa do presidente. Né? Tanto é que se ele mudar de partido, muitas pessoas vão votar nele. Então, muitas pessoas votam no Marcelo Arruda, independente da sigla partidária. Que sabe da minha índole, eu tenho... Eu sei, Marcelo, mas é impensável que ele viria para o PT, por exemplo. Não, nós estamos falando de Foz do Iguaçu, né? De como eu vou fazer esse debate do voto, né? Certo. Então, até na minha família mesmo, o meu irmão que votou no Bolsonaro, ele falou assim, olha, Marcelo, eu estou votando em você, não estou votando no PT.
O meu irmão meu, do meu pai, minha mãe, do meu sangue. Então, e tenho muitos amigos e muitas pessoas que sabem da minha índole, sabem que, da pessoa proba que eu sou, sabe da seriedade muitas vezes que a gente tem no sindicato, que a gente tem com a coisa pública, que a gente tem no serviço no dia a dia da Guarda Municipal, lá no fundo da Vila C, no fundo do Remanso, no fundo de Três Lagoas, da seriedade que a gente trata as coisas. Então essas pessoas, elas não estão muitas vezes preocupadas em necessariamente na sigla partidária. É claro que ainda se a gente cavocar, se for buscar, tem muito disso. Mas a gente está buscando esse voto que necessariamente a pessoa não está partidarizada, vamos dizer assim. Agora são 12 horas e 16 minutos, Nélio, é contigo. Marcelo, é natural que a tua presença hoje aqui é para falar da tua candidatura, da candidatura do partido que você está ligado. Mas eu quero ir um pouco além disso. O que é possível e o que é necessário fazer pela Guarda Municipal, independente da tua eleição dentro dessa campanha que está em curso? Nélio, eu agradeço você sobremaneira dessa pergunta. Eu me coloquei, pedi a gentileza do Partido dos Trabalhadores que deixasse eu entrar nessa eleição, justamente para fazer o debate de funcionalismo público, fazer o debate de algumas questões para o funcionalismo público. Nós temos até o Fundo de Previdência nosso, que está colapsado também, que a sociedade iguaçuense precisa conhecer esse Fundo de Previdência. A sociedade iguaçuense precisa saber que vai ser tirado o dinheiro dos impostos, vai ser tirado o dinheiro de orçamento livre, que será investido em escolas, será investido em creches, será investido em vários outros serviços públicos. A população iguaçuense precisa saber, o empresário precisa saber disso. Que eu não quero reviver muito o passado, mas pessoas que estão aqui há 20 anos dando as cartas para nós permitiram que as coisas cheguem nesse ponto. Quanto à Guarda Municipal, eu costumo dizer e digo que Guarda Municipal é um patrimônio de Foz do Iguaçu, pelo bem que já gerou para a sociedade iguaçuense, por vidas recuperadas, por vidas que deixaram de ser ceifadas na cidade de Foz do Iguaçu, por armas retiradas do convívio social, armas ilícitas, né? E bens também, materiais, bens de estimação. Enfim, a Guarda Municipal ela transita em todas as secretarias da Prefeitura. Ela presta serviço a todas as secretarias da Prefeitura. Pandemia, epidemia, vendavais, em qualquer momento a Prefeitura, a Guarda Municipal está 24 horas, 365 dias à disposição da sociedade iguaçuense. O que dá para fazer, Nélio? O que dá para fazer é o seguinte: nós precisamos hoje ter uma questão um arranjo interno da Guarda Municipal. Nós temos pessoas que são do mesmo concurso, passaram do mesmo concurso, têm a mesma formação, a formação acadêmica ali do curso preparatório, mas só que tem disparidade de salário. Então isso está motivando muito o colega que senta na viatura do lado igual, com outro na viatura, faz o mesmo trabalho, o mesmíssimo trabalho e recebe diferenciado, porque hoje nós temos um plano de carreira piramidal que é o único da Prefeitura, diga-se de passagem, e que nós temos a Lei 13.022, que é o Estatuto das Guardas Municipais, que rege que você tem que adequar todo mundo com igualdade. Não pode ter caráter militar. E hoje, nós com essa questão piramidal, nós temos caráter militar. Então, a lei preconiza isso. A lei. E também, só para finalizar, doutor Nelson, me perdoa, também tem a questão da idade dos guardas municipais. Nós temos a categoria com muita idade, nós temos colegas que, por conta da idade, por conta hormonal também, sobrepeso, tanto do quadro feminino quanto masculino, que você, de repente, não consegue nem descer mais de uma viatura para fazer uma abordagem, porque tem problema no joelho, é um impacto muito grande. Enfim, nós precisamos de um concurso que nós estamos há 17 anos sem concurso. 17. Então, eles estão matando a guarda por inanição. Eu digo, essas pessoas que estão há 20 anos dando as cartas. São 12 horas e 20 minutos, Dante. Marcelo, na sua opinião, qual é o papel de um vice-prefeito e como você deve atuar junto com o Luiz? Se vocês já conversaram numa possibilidade aí de ganhar a eleição, como que vocês trabalhariam juntos? Nós vamos ganhar a eleição, primeiramente. E qual será o seu papel após isso? Então, o meu papel é muito importante porque esses 28 anos, 26 anos de serviço público, Dante, e minha parte com formação acadêmica de biologia, eu vou ter papéis fundamentais no debate
de tocar o governo, da organização do governo, de um planejamento estratégico para o governo. Porque a matriz econômica, basicamente, é o turismo hoje. E um turismo ecológico, um turismo voltado para a natureza. E a minha formação acadêmica de biologia vai muito de encontro disso, porque hoje nós estamos matando a nossa galinha de ovos de ouro, né, que é o turismo, que é a maior fonte, em torno de 60%, 70% do PIB iguaçuense, gira em torno do turismo. E se você sair do corredor turístico, você sair daquela mesmice, vamos dizer assim, Cataratas, Itaipu, não sei o quê, nós temos uma área do entorno de Foz do Iguaçu toda degradada. Nisso eu já quero contribuir. Então eu não paro quieto. Eu acordo às vezes de madrugada com ideias, com propostas, anoto no papel. Enfim, parado eu não vou conseguir ficar e não vou ficar. Então a gente vai ter nessa organização do partido e vai ter tarefa, muita coisa para fazer em Foz do Iguaçu, que com certeza nós vamos ter um papel significativo. Agora são 12 horas 20 minutos 40 segundos, é a Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, Rede Costa Oeste de Rádio, entrevistando Marcelo Aloísio de Arruda, que é candidato a vice-prefeito em Foz do Iguaçu, Partido dos Trabalhadores do PT, na chapa de Luiz do PT. Cida, é você quem pergunta. Agora há pouco, candidato, o senhor falou com relação aos moradores ali próximo do cemitério, né? Que proposta o senhor teria exatamente para as questões ainda de invasão que nós temos? Além da do cemitério, tem a do Bubas, que está aí ainda nessa pendência. Sempre quando tem uma questão, vamos retirar um morador de tal lugar. Por exemplo, a gente viu aí no Bambu, pela extensão do Bambu, quando foram retiradas as famílias lá. Muitos não queriam ir para outros bairros e longe. Qual seria a proposta para o pessoal ali da área do cemitério com relação a essa questão que o senhor diz da precariedade que é lá? Enfim, tem muitas casas prontas, situações que pessoas, de repente, nem queiram sair de lá mais. Primeiramente, Cida, não é uma tarefa simples, não, o povo já tinha feito já. O pessoal já tinha feito, mas também, diga-se passagem, foi deixado também de lado, sem a vistoria, sem a devida fiscalização, para que as coisas chegassem nesse patamar. Né? Então, e o que deve fazer de regulação fundiária, onde for permitido, fora dessas áreas de APP, né, que não tem nem como captar recursos do governo estadual, federal, para possíveis moradias. Então, o que deve fazer regulação fundiária, a gente precisa fazer. A gente precisa distribuir. O que não deve fazer regulação fundiária é a gente conseguir, né, áreas próximas, né? Porque também, o exemplo ali do cemitério, dá muita coisa ali, de repente dá para você chamar os moradores ali, e porque, como eu falei, eu tô com 48 anos, eu cheguei na favela do cemitério, eu tinha 7 anos de idade. Tinha 7 anos. Né? E muitas pessoas que vivem ali, hoje Foz do Iguaçu não consegue com que o trabalhador não tem mecanismo para que o trabalhador que ganha R$1.600, R$1.500, R$1.000, que é a média que paga do salário dos trabalhadores de Foz do Iguaçu, não tem como ele pagar alimentação, pagar moradia, pagar água, pagar luz e ainda comprar um terreno em Foz do Iguaçu, que a média hoje um terreno é R$100.000, uma casinha de 50 metros, R$1.000, um metro de área construída, mais R$150.000. É humanamente impossível. Então, se nós não tivermos um olhar bem clínico para essas situações, nós vamos continuar enxugando gelo. Vai ter que ter um sistema, a gente implementar um sistema a longo prazo e permanente de moradias. Porque, como eu falei, o salário do comércio, que a maioria das pessoas trabalham no comércio, Foz do Iguaçu aqui, não permite, infelizmente não permite que a pessoa tenha uma casa minimamente para ter higiene, para você economizar lá na saúde, lá no posto de saúde. Porque eu morei no sistema da favela lá, eu peguei tuberculose 2 vezes e peguei osteomielite, que é uma bactéria que você acaba ingerindo por falta de sanidade e o ambiente contaminado, e elas geralmente se alojam em várias partes do corpo. No meu caso, se alojou na perna. Tive que fazer uma cirurgia. Então, eu passei por vários percalços. Eu sei que o que isso traz de transtorno para a saúde da população, para a imagem da cidade, para os nossos rios. Então, Cida, a gente vai tratar com muito carinho, vai chamar todo mundo, vai sentar, a gente vai buscar recursos do governo estadual e federal para essas questões.
Agora são 12 horas e 25 minutos, nós estamos indo quase que para o final da entrevista. Marcelo, se nós pegarmos o porquê que a gente constitui o Estado, seja em nível estadual, unidade da federação ou mesmo o governo federal, nós vamos ver que tem 4, 5 itens, não necessariamente nessa ordem, mas que são imprescindíveis de serem tocados. Educação, segurança, né? Hoje, digamos assim, a ideia de mobilidade, que antes a gente falava só em transporte, mas hoje de mobilidade, no qual, a meu juízo, o transporte está ali incluído. Mas nós estamos vivendo um momento seríssimo, que é esse momento de pandemia, você, a biólogo, sabe disso, até melhor do que a gente, e que tem um porvir, né, que tem um ano que vem pela frente. Nós estamos vendo o governo federal, o governo estadual, preocupadíssimo onde buscar recurso para atender o social, etc, etc. Você falou em turismo. Como é que você enxerga o enfrentamento, digamos assim, na falta do melhor argumento, nessa ressaca que pode ser a pandemia daqui para frente? Olha, é boa pergunta, Nelson. E a pergunta de R$1 milhão. Que se alguém soubesse responder essa pergunta aí, seria o felizardo. Mas no meu pensamento e no pensamento do Luiz Henrique, da equipe da gente, é que, primeiramente, que o ano que vem a gente vai executar o orçamento desse ano. A prefeitura, basicamente, vai ser o ano que vem vai servir para um planejamento estratégico, você levantar as questões do orçamento seguinte e você mandar algumas verbas para a Câmara do remanejamento, né? Para a Câmara remanejar algum recurso ou outro que o governo que virá entender ser mais prioritário, caso não concorde com o orçamento que está posto aí, que foi votado em março na Câmara, se não me falha a memória. Eu acredito que a retomada da economia vai ser uma coisa relativamente grande, porque claro, vai ter que ver se vai ter essa vacina também para a pandemia, que muitas coisas ainda deixam as pessoas meio receosas, as pessoas com comorbidade não podem viajar. Então a gente vai ter que ver o comportamento da economia, Nelson. Assim, como eu falei, ninguém vai ter uma receita pronta para nada, e como ninguém está tendo receita pronta. Ninguém está tendo receita pronta de isolamento, serve, se remédio A ou B serve, enfim. E as pessoas vão tentando uma coisa ou outra, uma coisa vai dando tentativa e erro. Como a gente diz na biologia aí. Muitas vezes, muitas coisas vão sendo acertadas na tentativa e erro. Não tem, como não tem uma receita certa, então uma outra coisa vai dando certo no decorrer do período. Então, para a gente retomar isso aí, doutor Nécio, eu acredito que o dólar alto, por exemplo, nós vamos ter um turismo interno no Brasil muito aquecido. É uma das coisas. E as pessoas, algumas pessoas também vão sair e o consumo vai, por mais que as pessoas estão endividadas e estão com pouco dinheiro, assim que começar a vir, as pessoas, esse dia eu falei para um outro debate que eu estava, falei que as pessoas querem sair, as pessoas querem se divertir, as pessoas querem se ressociabilizar na sociedade que você perdeu os vínculos sociais, né? Então você quer voltar a conhecer, encontrar teu amigo, sentar no barzinho, tomar uma cerveja, você quer ir no shopping, comprar uma roupa, comprar outra coisa, outra, né? Então eu acredito que nessa perspectiva aí vai aumentar um pouco o consumo, assim como já está apontando aí, no varejo tem algumas, a gente já vê já que tem alguns números dando sinais que está subindo a economia. 12 horas e 29 minutos, né? É você quem faz a última pergunta, porque nós vamos até o 12h31. Comecei 12h11 com o Marcelo. Pois não. Candidato, óbvio, Foz do Iguaçu é uma cidade federalizada. Por tudo que aconteceu, principalmente com o Partido dos Trabalhadores, numa eventual eleição, teria dificuldade de dialogar com o governo do Estado e com o governo federal? Nós não temos nenhuma dificuldade para dialogar com ninguém. Até mesmo que política é a arte de você dialogar e negociar. Assim como vários outros partidos dialogaram com o Partido dos Trabalhadores, que era a oposição, e o Partido dos Trabalhadores prontamente atendeu muito bem. Eu acredito que quando o presidente foi eleito, não foi eleito para a direita ou para a esquerda, ou para evangélico, ou para católico, ou para alguém do candomblé. Né? O presidente foi eleito, né, e é nessa ótica que a gente quer tratar as coisas, né, na legalidade. E a gente sabendo que, e sensibilizando, né, o presidente e o governo federal das nossas ações aqui. É impossível que ele vá querer, não é possível vitória da gente, ele vai querer punir
os cidadãos iguaçuenses, porque o Partido Trabalhador venceu. 30 segundos, Marcelo. Bem, agradeço a todos aí pela nossa estada aqui, por esse curto bate-papo aí, mas muito importante para a sociedade de Iguaçuense, para a política local. Eu quero deixar aqui que o Partido dos Trabalhadores tem mais de 270 propostas, dentro dessas, 266 são para a área social, né, que a gente precisa ver um pouco para alguns guetos e alguns lugares da sociedade iguaçuense, que é onde o poder público ainda não conseguiu chegar e não chega. A gente precisa ter um olhar além do nosso corredor turístico, né? Eu estava dizendo aqui agora há pouco das matas ciliares, e para isso eu vou chamar muito bem os nossos colegas, que os guardas municipais eles andam 24 horas nos 4 cantos da cidade. Então, nós fizemos, e o policiamento comunitário, doutor Nelson, ele pode dar essa ferramenta muito importante para a gente fazer um diagnóstico de como está a cidade e como está a periferia. Ok. Marcelo, eu agradeço por demais a sua presença aqui. Assim nós entrevistamos o Marcelo Aloísio de Arruda, nascido e criado aqui em Foz do Iguaçu, candidato a vice-prefeito em Foz do Iguaçu pela chapa de Luiz do PT. Eleições 2020. Seu voto tem poder. Quem tem cultura tem tudo.